No ano de 1932, a doutora dinamarquesa Estrid Voder e o seu marido, Emil Voder, passam a divulgar, a difundir uma medicina alternativa chamada de linfologia, na ideia de estimular o sistema linfático por meio de massagens ritmadas. Eles popularizam aquilo que chamamos hoje de drenagem linfática. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Tatuzada querida, vamos então conversar sobre ele, o sistema linfático. Talvez, dentre todos os nossos sistemas do corpo, aquele que seja o mais negligenciado, o mais esquecidão. Em alguns materiais didáticos de ensino médio ele nem vai aparecer, e quando aparece, normalmente os professores trabalham esse assunto de maneira bem rasa, bem superficial. Então vamos lá, a gente vai trabalhar esse assunto em duas aulas. Nessa primeira aula a gente vai dar uma atenção à parte circulatória, à circulação linfática, e na próxima aula, na seguinte, nós vamos conversar a respeito dos órgãos linfáticos, os órgãos que compõem, em parte, o seu sistema imunitário. Beleza? Então vamos lá, primeiras funções desse sistema, que é muito importante. A primeira função é o seguinte: remoção de fluidos dos tecidos, aquilo que a gente chama de drenagem linfática. Lembra da minha introdução? Eu falei lá dos médicos que desenvolveram umas terapias de drenagem linfática, são massagens que estimulam a atividade linfática no seu corpo de drenagem. Por que essa drenagem é importante? Tenta seguir a minha linha de raciocínio. Quanto mais intenso é o metabolismo de uma célula, maior é o consumo de oxigênio dela, maior é o consumo de ATP dela e também maior é a produção de resíduos por parte dessa célula. Resíduos, entenda aqui, como toxinas, de maneira geral. Essas toxinas não ficam dentro das células, elas são eliminadas para fora das células, criando entre uma célula e outra um ambiente hipertônico, com muita concentração de metabólitos. Esse ambiente hipertônico atrai água. Como assim, professor? Quanto mais soluto a gente tem para um lado de uma membrana, maior é o deslocamento de água para aquele local. Então, com isso, com esses resíduos sendo eliminados intensamente dos espaços entre as nossas células, ou para os espaços entre as nossas células, maior é a quantidade de água que a gente vai acumulando nesses espaços. E essa água, com esses resíduos, não podem ficar em meio às nossas células para sempre. Elas têm que voltar para a sua corrente sanguínea, para que um dia, ou em algum momento, o seu rim capture essas toxinas e elimine via xixi, via urina. Professor, me dá um exemplo? Bem simples. Imagine que você nunca foi a uma academia e resolveu fazer um exercício lá na academia puxando muito peso em cima do seu bíceps. Aí você vai fazendo exercício até cansar, aí para e faz de novo até cansar. E quando você resolve parar de vez com o exercício de bíceps e partir para um outro tipo de exercício, você vai perceber que teu bíceps já está mais volumoso. Não é o meu caso, o meu bícepinho aqui está bem flácido. Mas muito bem, o teu bíceps volumoso às vezes dá a ideia que você já ganhou massa muscular no primeiro dia. Você volta para casa feliz. Nossa, já senti diferença. Não tem diferença nenhuma na tua massa muscular. O que aconteceu ali? Você aumentou o aporte de oxigênio naquela musculatura para poder fazer aquele exercício de maneira intensa. Com maior aporte de oxigênio, mais ATP foi produzido, mais intenso foi o metabolismo naquelas células e mais toxinas foram liberadas por essas células. Com essas toxinas em maior quantidade nos espaços entre as células, mais água foi para lá e com isso o teu músculo inchou. O teu músculo não aumentou em volume por causa do aumento de massa muscular. Ele aumentou em volume por causa da água que está lá dentro. No dia seguinte você vai perceber que aquele volume vai diminuindo. Por quê? Porque aquele líquido que ficou nos espaços entre as células foi drenado pelo sistema linfático, que tem como função a remoção de fluidos dos seus tecidos. Ok? Para onde que foi isso, professor? Para dentro das veias, depois a gente vai entender. A segunda função, absorção de ácidos graxos e transporte ao sistema circulatório. Isso é muito importante. Ácidos graxos, lembrem, são componentes que nós encontramos nos óleos, nas gorduras, nos lipídios. Os lipídios no nosso intestino não são absorvidos de maneira direta à corrente sanguínea. A gente não consegue transportar do intestino lipídios para dentro da corrente sanguínea. Eles vão primeiramente para os vasos linfáticos, para os capilares linfáticos, né, para vasos linfáticos, depois para as veias e aí entram na corrente sanguínea. Então isso é uma coisa importante, inclusive já foi cobrado em vestibulares aqui da minha região.
A última função, que a gente vai deixar para um outro momento, é a produção de células de defesa. Normalmente não se produz células de defesa no sistema linfático, se maturam essas células, por isso que eu botei entre aspas. Lá os linfócitos, os monócitos, lembra que existe um linfócito do tipo B e o linfócito do tipo T. Esse linfócito do tipo T, ele sofre uma maturação num local chamado timo, que é um órgão linfático. Olha aqui, baço, timo, e as tonsilas, que a gente chamava no passado de amígdalas, hoje são as tonsilas, beleza? Isso vai ser assunto para um outro momento, para uma outra aula. Agora vem para cá, vamos entender a circulação. Olha só que legal, imagine que você tem um tecido qualquer do seu corpo que precisa de irrigação, é um tecido vascularizado, ou seja, esse tecido vai receber oxigênio, vai receber aminoácidos, vai receber glicose, vai receber nutrientes e, em geral, vai receber muitas vezes hormônios e tudo isso chega a partir de artérias. Então as artérias, lembrem-se, elas estão comunicadas ao coração. Quando o coração contrai, a chamada sístole cardíaca, o sangue vai para dentro da corrente sanguínea através de artérias e essas artérias vão invadindo os tecidos e se ramificando em arteríolas e depois em capilares arteriais, que são as ramificações mais fininhas, né? Tão finas quanto um cabelinho. Então eles invadem aqui os tecidos. Lembre-se o seguinte, o sangue que vem pela artéria, ele vem com alta pressão por causa da contração do seu coração, que é um músculo muito forte. O miocárdio é muito forte. Então esse sangue vem com muita pressão. Quando essa pressão atinge os capilares, isso provoca dilatação capilar. Imagine que o capilar é isso aqui que você está vendo aqui, ó, esse cano, beleza? Tá vendo aqui? Muito bem. No momento que o sangue vem com força por dentro do capilar, ele faz esse movimento, ó. Vou mostrar para você, ó. Perceba que quando a pressão é intensa dentro do capilar, ele abre espaços entre as células. E por meio desses espaços entre as células vai vazando líquido sanguíneo. E eu quero que você lembre, o líquido sanguíneo se chama plasma. Existe uma porção celular, uma porção proteica no seu sangue e existe a porção líquida, que é o plasma. Quando o sangue com alta pressão chega no capilar, ele dilata, cria espaços entre as células e o plasma vai vazando. Por que isso é importante? Porque esse plasma, ele vai conter nutrientes, como glicose, como aminoácidos. E esses nutrientes vão entrando para as células, só que esse plasma fica nos espaços intercelulares. Se o metabolismo da célula está bastante acelerado, elas vão liberando toxinas. Toxinas também vão para esses espaços intercelulares e com isso a célula começa a desidratar. Por quê, professor? Porque a gente está criando um ambiente hipertônico entre uma célula e outra. E através da membrana a água vai passando. E esse local vai inchando, inchando, inchando. Muito bem. Esse líquido que está ali dentro, entre uma célula e outra, tem que ser drenado. Ele tem que voltar para a corrente sanguínea. Perceba que esse é o líquido que veio pelo sangue, na forma de plasma, extravasou para entre as células, ou seja, agora ele é um líquido intercelular, e depois esse líquido tem que voltar para a corrente sanguínea. Quando ele volta, ele já recebe outro nome, a gente chama de linfa, é o que está circulando dentro de um vaso linfático. Então você tem, ó, a artéria chegando, se ramificando, extravasando o plasma para os espaços entre as células. A gente tem a coleta de parte desse líquido a partir dos capilares venosos que entram numa veia, porém, parte desse líquido também vai ficar entre as células. Esse líquido vai ter que ser drenado por um sistema linfático. Os capilares linfáticos sugam, como se fosse um aspirador. Vão sugar esse líquido, enfiar no vaso linfático e antes de chegar e se comunicar com as veias, lembre-se disso, o vaso linfático não se comunica com a artéria, porque a artéria trabalha em alta pressão. Se ele se comunicasse, por exemplo, com a artéria, o sangue ia entrar no vaso linfático. Ele tem que se comunicar com alguém que está em baixa pressão, que no caso é a veia. Então ele se comunica com a veia e antes de chegar nas veias, ele passa por um gânglio linfático, também chamado de linfonodo. Esses gânglios são ramificações capilares que têm como função filtrar a linfa. Filtrar do quê? Ocasionalmente, em algum local do seu corpo, a gente pode ter proliferação de micro-organismos. Imagine, por exemplo, que esse local é um local de um ferimento. Você cortou ali,
está super inchado, metabolismo intenso das células de defesa, das células tentando reconstituir aquele tecido, e a gente tem aquele ambiente super inchado. Imagine que bactérias foram parar dentro do vaso linfático. Para a gente evitar que essas bactérias em grande quantidade cheguem às veias, a gente tem esses locais de filtragem, são os gânglios linfáticos. Aqui a gente vai ter um monte de glóbulos brancos que vão atacar esses micro-organismos. São locais importantes da defesa do seu corpo. Inclusive, esses gânglios linfáticos ou linfonodos, quando você tem alguma infecção no corpo, eles incham. Às vezes um médico vai fazer um exame geral em você e ele vai apertar você embaixo da axila, às vezes próximo à garganta, às vezes na virilha, em alguns locais do abdômen, e ele vai perceber, opa, tem uma coisa inchadinha aqui, aquilo que popularmente a gente chama de íngua. Por que se formam essas ínguas? Por causa de processos infecciosos. Às vezes você tem uma infecção no dente, uma infecção na perna, uma infecção interna, intestinal, e tudo isso está gerando bactérias, ou está permitindo a proliferação de bactérias que caem nos seus vasos linfáticos e começam a se aglomerar nos gânglios linfáticos, onde a gente tem glóbulos brancos atacando. Essas regiões começam a inchar, mais glóbulos brancos serão recrutados para esse local e realmente eles vão formar ínguas, às vezes muito doloridas, e isso é um sinal de que você tem uma infecção, e essa infecção tem que ser investigada. Pode ser viral, pode ser bacteriana, e aí a partir disso a gente tem que procurar um tratamento. Beleza? O que eu quero que você lembre? O plasma arterial, ó, banha as células. Beleza. Isso faz com que a gente tenha um aumento do volume do líquido intersticial, do líquido entre uma célula e outra, do líquido intercelular. Beleza. Esse líquido é drenado pelo seu sistema linfático, a partir de capilares, e ele vai entrar nos vasos linfáticos. E depois ele volta para as veias. Lembra? Um vaso linfático sempre se comunica com uma veia. Outra coisa importante, tanto no vaso linfático quanto na veia a gente encontra válvulas. Quem não tem válvula é a artéria. Por quê, prof? Porque a artéria tem pressão. Então o sangue flui em um único sentido. Como aqui a pressão é muito baixa, a gente corre o risco de ter refluxo desse sangue. Para evitar o refluxo, especialmente quando a gente está falando em sangue circulando contra a gravidade, a gente tem que ter válvulas. Essas válvulas estão presentes nas veias e estão presentes nos vasos linfáticos. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, mas segura aí que eu tenho um recado final para você. Esse vídeo ele foi publicado em meio a setembro de 2020. E nesse mesmo mês, a gente está sofrendo com um monte de problemas no Brasil com relação a queimadas. Estamos com queimadas históricas no Pantanal. A gente fez um vídeo documentário para vocês, é um doc-aula, falando dessa questão das queimadas no Pantanal. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, assista. Eu vou deixar ele aqui como recomendado logo em seguida. Também na descrição você tem link para ele. Um grande abraço, fique bem e até a próxima.